dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo à segunda parte da formação específica do Ministério das Universidades Renovadas aqui no EDF Online 2020. Aqui é a segunda parte da nossa formação, então se você não viu a primeira parte, volta lá para o MUR, primeira parte, para você entender melhor, né? Porque toda essa formação ela foi programada, ela segue uma sequência. Na primeira formação, nós vimos a igreja e a evangelização no âmbito universitário, nós entendemos o chamado que nós temos de sermos sal da terra, luz do mundo na nossa realidade, o chamado da igreja de evangelizar o ambiente acadêmico, o ambiente universitário e como a gente pode fazer isso. Dessa forma, a gente entendeu qual é o campo de atuação do Ministério das Universidades Renovadas, né? E agora a gente vai entender um pouco mais sobre o Ministério, sobre um chamado mais específico, né? Que é o sonho de amor para o mundo, né? O que é esse sonho que todo mundo do Ministério das Universidades Renovadas falam, né? E dessa forma a gente vai entender também os carismas, né? Mais específicos presentes aí no Ministério da Universidade Renovada, beleza? Então, sem enrolação, eu vou pedindo para você deixar um comentário aí, curte esse vídeo para que esse vídeo possa ganhar mais relevância no YouTube e assim o YouTube ele entrega para mais pessoas. Não só o vídeo aqui do MU, né? Mas os vídeos de todos os ministérios, se você puder ir nesse vídeo, deixar seu curtido, deixar seu comentário, mesmo que você não vá assistir a formação específica desse ministério, isso vai ajudar o canal da Renovação da Diocese a crescer e atingir mais pessoas. Amém? Então vamos lá. Iniciamos nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, ele falava que a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, né? Da mesma forma, se a gente quer amar mais a igreja, nós temos que estudar mais sobre a igreja. Se nós queremos amar a Deus, nós temos que buscar saber mais, conhecer mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação, né? Da mesma forma, se nós queremos amar mais a renovação, nós devemos buscar mais a sua identidade, buscar conhecer mais a identidade da renovação carismática católica. Assim também é o Ministério das Universidades Renovadas. A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, bora conhecer um pouco mais do que é o MUR, né? O Ministério Universidades Renovadas. É um Ministério da Renovação Carismática Católica que vive a missão particular de evangelizar o ambiente acadêmico. A gente viu na formação anterior a importância, a urgência, nós vimos aí a necessidade e em resposta a essa necessidade, Deus criou, né, surgiu por inspiração divina, o Ministério das Universidades Renovadas. Olha o que diz o RCC Responde sobre o que é o MUR, Ministério Universidades Renovadas. É o Ministério da Renovação do Brasil, que tem por objetivo a evangelização do meio universitário. O MUR quer, portanto, na espiritualidade da RCC, na identidade carismática católica, evangelizar com renovado ardor missionário, testemunhar Jesus Cristo nas universidades, faculdades, no ambiente acadêmico e produzir, consequentemente, transformações na profissão e, finalmente, em toda a sociedade. Esse ministério ele é uma resposta da renovação ao desejo da igreja em propor uma ação evangelizadora dentro das instituições de ensino, né, que foi pedida pelo Papa João Paulo II, uma citação que a gente leu lá na primeira formação, né? A igreja pede aos fiéis leigos, para guiados pela coragem e criatividade intelectual, estarem presentes nos lugares privilegiados da cultura, que seja o mundo da escola e universidade, nos centros de pesquisa científica, nos lugares de criação artística e de reflexão humanística. Então você vê que o MU nasceu de uma necessidade, né? Primeiro de uma missão que Deus nos confiou de evangelizar a nossa realidade, de sermos sal da terra e luz do mundo na nossa realidade, no chamado da igreja de adentrarmos, né? Cessar essa ausência da igreja no meio acadêmico e assim surgir uma evangelização fervorosa. Então o MU nasceu dessa resposta. E uma coisa interessante sobre a história da renovação carismática católica, que o MUR faz parte,
é que a renovação ela nasceu dentro de uma universidade, né? Se você não conhece a história, eu convido você a pesquisar, né? Surgimento da renovação carismática católica, né? Nas apostilas do módulo básico da renovação, no YouTube você encontra. A renovação surgiu de uma inspiração em um fim de semana na Universidade de Duquesne. Isso traz a certeza de que o ambiente acadêmico é um lugar precioso aos olhos de Deus, né? E que também precisa ser evangelizado. Então, nós entendemos que o MUR tem, portanto, dentro da renovação carismática católica, o carisma particular de evangelizar o ambiente acadêmico, né? E assim como toda renovação, fazer com que todos tenham a oportunidade de experimentar a graça do batismo no Espírito Santo, né? Nós vimos que na espiritualidade carismática, e aí nós temos a prática dos carismas, a vivência em comunidade, o batismo no Espírito Santo. E o MU faz isso por meio dos GOUs, são os grupos de orações universitários, os GOIs são os grupos de orações estudantis, grupos de partilha de profissionais, e quantas expressões Deus suscitar ao longo do tempo, né? E atividades que Deus suscita através do MU, que são várias. Dessa forma, Deus, em sua infinita sabedoria, Ele concede uma missão para cada pessoa, para cada grupo, para cada movimento, né? E para cada ministério. E o MU, ele tem essa missão, ele tem esse chamado específico de evangelização dentro da renovação. Ele possui uma tarefa árdua, que é evangelizar o meio universitário, o meio de produção cultural, o meio de reflexão humanística. Olha que bonito. Levar Deus à universidade é ser corrente da graça nesse lugar, é promover a transformação do mundo, é lutar para que todas as profissões existam pessoas renovadas que procurem atender o chamado do Papa Francisco, que é também o chamado de Deus, né? De olhar para as necessidades do povo, não ter sua profissão somente para si, mas a serviço de todos, né? E assim nós somos chamados a construir a civilização do amor. O MU, portanto, é um sonho de Deus, é um sonho que brotou do coração de Deus dentro da renovação, devido a essa necessidade de uma evangelização fervorosa, de um batismo no Espírito Santo, de um renovo no ambiente acadêmico, né, que precisa chegar a todos os lugares, a fim de que o Espírito Santo seja conhecido, amado, né, pelos profissionais, pelos futuros profissionais que estão nas nossas universidades, para que eles não sejam formados apenas academicamente, mas espiritualmente, mas que eles amem o próximo, né, através da sua profissão. Lá na primeira formação, eu mencionei que a universidade ela teve início na igreja. Portanto, a universidade nunca foi um lugar esquecido por Deus, pela igreja, né? Ao contrário, as primeiras bases da universidade moderna, elas foram lançadas nos monastérios, né? Ainda na Idade Média. Eram eles, os religiosos, que fizeram que o conhecimento do mundo antigo passasse pela Idade Média e chegasse à modernidade. As universidades elas surgiram na Europa no século XII, tendo a igreja desenvolvido o sistema universitário, né, com seus cursos, exames e títulos, por ser a única instituição da época que se preocupou com tal magnitude em preservar e cultivar o saber. Tem até um livro muito interessante que é Cientistas de Batina. Esse livro ele traz vários relatos de religiosos que contribuíram no ambiente acadêmico, né? Então a igreja ela sempre esteve na vanguarda do conhecimento. Hoje nós temos ensinado no meio acadêmico de que a igreja, de que a religião ela contrapõe a ciência, mas isso nunca foi mais longe da verdade, né? A igreja ela criou um ambiente propício aos estudos com as universidades medievais e também a primeira academia de ciências da história. Foi a igreja que propiciou isso, né? Então, a universidade é, nas suas origens, uma das expressões mais significativas da solicitude da igreja. Quando nós buscamos a verdade, é inevitável também que nós conheçamos as verdades do mundo, né? E aí tem a ver a ciência, aí tem a ver a experimentação, aí tem a ver a produção cultural, a produção de conhecimento. Portanto, ser um universitário renovado pela ação do Espírito Santo é um chamado de Deus a olhar as realidades à nossa volta e procurar transformá-las, não só no que compete a nós e a nossa família, mas a todos, né? Esse é o nosso chamado. O mesmo Espírito que deu início à Igreja de Cristo,
o Espírito que é o Paráclito, que é o defensor, o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que deu início à igreja há 2000 anos atrás, fez nascer a renovação carismática católica e fez nascer na renovação carismática católica o ministério das universidades renovadas. É aquele que não nos abandona nos dias de hoje. Esse é o Espírito que nos conduz. É aquele que nos chama a buscar caminhos de uma vida nova, de uma vida que não cabe em si, mas que precisa estar atento às necessidades do outro. Um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Da mesma forma, nós temos que estar atento às necessidades dos outros, às necessidades do mundo. E esse é um dos papéis do MU. Os nossos estudos eles precisam ser caminho de vida, de serviço aos irmãos, geradores de vida, em sua amplitude humana, seja espiritual, seja social, valorizando a dignidade de cada pessoa. Portanto, a nossa missão como ministério, ela deriva da própria missão da RCC Brasil, que é o quê? Evangelizar com renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo para fazer discípulos para o nosso Senhor Jesus Cristo. É a missão dos apóstolos, é a missão dos apóstolos de Jesus Cristo. Como ministério, temos uma missão específica, que é evangelizar no ambiente universitário. Esse é o sonho do MU, esse é o sonho do coração de Deus. Olha o que diz aqui, no RCC Responde, no questionamento número 5. O que é o sonho dentro do MU? É o desejo profundo de encher as universidades da doutrina de Jesus, transformando as ruas do campus universitário e os corredores das faculdades do Brasil em lugares cheios dessa doutrina, como acontecia em Jerusalém com os primeiros cristãos. Surgiu assim o grande sonho de amor para o nosso país, o sonho de ver as nossas universidades renovadas pelo poder do Espírito Santo. É aí que vem o nome, Ministério Universidades Renovadas. É o âmbito universitário, o ambiente universitário, que é a Jerusalém que nos foi confiada, de sermos rosto e memória de Pentecostes nesse local, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, para que por meio desta graça, as pessoas que estão inseridas nesse âmbito transformem a sociedade a partir da sua atuação acadêmica e profissional, moldada à luz do Evangelho. Isso para nós vem a ser o sonho. Esse é o sonho de Deus, esse é o sonho do MU. E esse sonho que brota do coração de Deus, ele mostra que nós podemos amar o próximo através da nossa profissão. Nós acreditamos que a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, ela só será possível quando homens novos, formados à luz do Evangelho e ungidos pelo poder do Espírito Santo, assumirem seus lugares na sociedade. Olha que forte isso. Isso vai contra todos esses pensamentos revolucionários, que nós somos bombardeados todos os dias no ambiente acadêmico. Nós vemos aí pessoas que descobriram o segredo da humanidade num baseado. O problema é o outro, o problema é isso, o problema é aquilo. Não, o problema somos nós, o problema é a nossa tendência ao mal, é a nossa concupiscência. E para atingirmos uma sociedade mais justa e mais fraterna, é necessário nós mudarmos nós mesmos, primeiramente. O nosso coração. Temos um encontro pessoal com Jesus Cristo para assim testemunhar Jesus Cristo. Assim teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, formados à luz do Evangelho e ungidos pelo poder do Espírito Santo. E esse sonho, ele vem ao encontro do apelo que a igreja faz a todos os cristãos, que é o quê? Para contribuir na construção da civilização do amor. O que é essa civilização do amor? Essa expressão, civilização do amor, ela foi proferida pela primeira vez pelo Papa Paulo VI, quando ele trazia a necessidade de uma nova civilização em que a justiça fosse integrada e enaltecida pela caridade. Aqui a justiça não se contrapunha à caridade, mas ela era integrada e enaltecida pela caridade. Posteriormente, seu sucessor, o São João Paulo II, ele se utilizou da mesma expressão inúmeras vezes. Olha o que ele dizia: uma pergunta interpela profundamente nossa responsabilidade. Que civilização se imporá no futuro do planeta? Com efeito, depende de nós o triunfo da civilização do amor, como Paulo VI gostava de lhe chamar, ou a civilização
que mais correntemente se deveria chamar incivilização, do individualismo, do utilitarismo, dos interesses opostos, dos nacionalismos exasperados e dos egoísmos arvorados em sistema. E conclui: a Igreja sente a necessidade de convidar todos os que se interessam de verdade pelo destino do homem e da civilização a unir os seus recursos e o seu esforço para construir a civilização do amor. Então, João Paulo II, ele incansavelmente exortava toda a Igreja sobre a importância da civilização do amor, e durante todo o seu pontificado, ele continuou a desenvolver esse tema. Em 2005, foi a vez do Papa Bento XVI. Na carta encíclica Deus Caritas Est, Bento XVI faz distinção entre o amor ágape e o amor eros. Ágape, o amor primeiro, totalmente gratuito, o amor desinteressado. E eros, o amor segundo, que não exclui a autossatisfação, nos ensinando que é perfeitamente possível unir os dois, o amor ágape e o amor eros, sendo eles o amor ágape o amor de Deus e eros o amor do homem, pois em Deus o amor é uma realidade única, é uma realidade integral. Portanto, fé e razão, justiça e perdão, filantropia e caridade se integram, e esse encontro torna possível, torna real a civilização do amor. Da mesma forma, Papa Francisco nos lembra da importância da civilização do amor. Ele faz um apelo para a mudança de atitudes de todos os seres humanos com o sentido ambiental, social e global, trazendo à tona novamente essa expressão da civilização do amor. Mas cabe salientar aqui que essa busca e esperança por uma transformação social não é o mesmo que o crescimento do reino de Deus. Essa distinção entre um e outro, porém, não é uma separação, muito pelo contrário. O mesmo Espírito que nos coloca na esperança de um mundo que virá, como diz lá em 2 Pedro, um novo céu, uma nova terra, ele nos inspira ações de promoção da dignidade do homem e da justiça social para o mundo presente. Não é só porque nós ansiamos por um novo céu e uma nova terra que nós não podemos e devemos lutar por uma vida digna presente. Portanto, nós não teremos por meio do sonho e da construção da civilização do amor um mundo perfeito nesta vida, mas por meio deles devemos almejar que todos os homens vivam um encontro com Cristo e tenham suas vidas transfiguradas. Assim teremos uma humanidade transfigurada. São João Paulo II também nos mostrou isso quando ele dizia que a única sociedade que se interessa pelo destino do homem é a civilização do amor. É a única civilização que tem por finalidade salvar almas. Então, essa é a importância da construção da civilização do amor. Essa é a importância de respondermos a esse chamado de construirmos juntos uma civilização do amor. E para isso nós devemos usar a nossa espiritualidade, a nossa fé, mas também nós devemos usar a ciência, a nossa profissão, como nos ensinou o Papa Bento XVI, ao explicar a perfeita união entre o amor ágape e o amor eros. Olha o que diz o Papa Bento XVI sobre essa esperança cristã. O homem já não entende o sentido verdadeiro da esperança e, por esse motivo, vive uma busca constante em falsas esperanças, que são criadas pelo próprio homem que acredita estar, por meio delas, realizando suas satisfações. Quantas vezes nós nos perdemos em falsas esperanças? Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas passageiras, em coisas que terão fim? Neste mundo, por exemplo, este mundo todos os dias dá sinais de que ele vai caducar, de que ele vai acabar. E quanta esperança nós colocamos nessa vida, E essas esperanças, menores ou maiores, elas não são ruins, mas elas não satisfazem o homem em sua totalidade. Como eu falei na primeira parte dessa formação, Deus fez o nosso coração infinito e somente Ele infinito consegue preencher. Essa é a grande esperança. A nossa grande esperança é Deus, a nossa grande esperança é de que um dia nós estaremos com Ele na eterna glória, mediante a vida que a gente teve aqui, mediante a graça de Deus. Dessa forma, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a viver esse sonho em todo o âmbito universitário e a fidelizar essa luta pela construção da civilização do amor. Este grande ideal é para nós e para toda a sociedade virtude de esperança.
Essa esperança em Jesus, a verdadeira esperança, ela nos inspira a ser homens melhores, a corresponder a esse amor imenso que Deus tem por nós e anunciar o Evangelho a toda a sociedade. Por meio da virtude da esperança, sabemos que o mundo perfeito não será nessa terra, mas sim na casa do Pai, onde seremos felizes por estarmos inteiramente na presença dele. Como disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa esperança, a esperança da salvação. Quando nós pensamos e lembramos que tudo isso passa, que tudo isso vai acabar, não deve ser motivo de medo, não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, de esperança. A esperança da salvação. Amém? É o que nos relembra a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Dessa forma que nós, do Ministério das Universidades Renovadas, que nós continuemos a esperar em Deus, que nós tenhamos essa esperança da salvação em Jesus Cristo, para que o sonho chegue a todo o âmbito universitário e que seja uma esperança sempre viva, sempre real, sempre inspiradora na construção da civilização do amor. Porque, como diz a carta aos Romanos, é na esperança que fomos salvos, como diz Paulo. Então, conhecendo um pouco mais sobre o Ministério das Universidades Renovadas, o que é o ministério, qual é o sonho que Deus colocou no nosso coração, vamos entender um pouco mais sobre alguns elementos da identidade desse ministério. O Espírito Santo ele deu a graça de alguns elementos mais evidentes no Ministério das Universidades Renovadas, no auxílio a essa construção da civilização do amor. Esses elementos eles são carismas do Espírito Santo, dado a nós para que nós possamos ser moldados por meio deles e a partir dessa transformação em nós sejamos um autêntico testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É o próprio Espírito Santo que suscita em nosso meio a manifestação desses carismas necessários para que possamos realizar a nossa missão enquanto Ministério das Universidades Renovadas. Quais são esses carismas? São 4. A dimensão fraterna, o espírito missionário, o olhar profético e o diálogo da fé e da razão. A dimensão fraterna é o desejo de ser família, a vivência em comunidade. A comunidade fraterna é condição essencial em nossa realidade, para que cada um desenvolva plenamente sua experiência de Deus e os dons confiados por Ele em favor de outro. Portanto, sem vida em comunidade, não tem como viver a proposta cristã. A vivência em comunidade é totalmente necessária. É essencial no projeto de salvação de Deus para nós. Dessa forma, nós podemos ser pastores, nós podemos ser ovelhas e juntos caminhar para o céu. E juntos cumprir esse sonho, essa missão que Deus tem para o Ministério das Universidades Renovadas. O segundo carisma é o espírito missionário. Isso aí não tem nem o que falar, Quem se apaixona por Jesus Cristo deve igualmente transbordar Jesus Cristo no testemunho e no anúncio explícito de sua pessoa e mensagem. Quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo não consegue ficar só para si. Porque essa fonte de água viva que brota no fundo do nosso coração, ela não enche, ela transborda. E mesmo que nós ficamos calados, mesmo que nós fiquemos quietos, o nosso testemunho há de tocar as pessoas. Dessa forma, nós somos convidados a assumir esse espírito missionário no ambiente acadêmico, no nosso trabalho, com ousadia e parresia. Realmente levar Jesus Cristo para essas pessoas. Maturar o desejo incessante de que outras pessoas tenham a mesma experiência que eu tive de conhecer Jesus e de conhecer a verdade em Jesus Cristo, que é a salvação em Jesus Cristo. É obedecer ao pedido de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O terceiro carisma é o olhar profético. O profetismo que nos leve a ser protagonistas de um novo mundo do saber, abrindo novos caminhos por meio de propostas ousadas de evangelização no âmbito universitário. O fato de nossos grupos de orações acontecerem em escolas, em universidades, em empresas já é um ato profético. Em salas de aula, em pátios, em intervalos de 15 minutos já é um ato profético, porque isso mostra a confiança que nós temos de que basta uma pessoa se abrir que o Espírito Santo age, basta uma pessoa se abrir que Deus age abundantemente na vida daquela pessoa. Mesmo que seja um intervalo de 15 minutos, esse é o olhar profético. A convicção de que Jesus pode fazer naquele local. Você está conseguindo me entender? Então, olha, o nosso profetismo,
ele origina-se na força da palavra de Deus, que dá vida aos nossos conhecimentos, criatividade e metodologias racionais, nos levando a extrapolar os limites dos nossos grupos de oração, alcançando todas as estruturas ao nosso redor, a cultura universitária, o mundo do saber e toda a sociedade, construindo assim a civilização do amor. Você acha que é possível construir a civilização do amor sem esse olhar profético, sem essa ousadia? Não é possível. Por isso que é um carisma que o Espírito Santo nos presenteou para que nós possamos fazer de bom uso, né? Um olhar profético originando-se da palavra de Deus. Dando continuidade, o quarto elemento é o diálogo da fé e da razão. Esse é o cerne do Ministério das Universidades Renovadas. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Olha que profundo, né? Nós temos hoje no ambiente acadêmico um preconceito de que a fé se contrapõe à razão, mas isso nunca foi tão longe da verdade. Dessa forma, o diálogo entre a fé e a razão é essencial. O diálogo entre a fé e a razão é o principal meio para que esta formação se dê superando a instrumentalização, a desvalorização da dignidade humana, possibilitando efetivamente levar as pessoas à vida plena que nos é proposta por Jesus Cristo. Nós compreendemos então que esse chamado de encher as universidades, essa missão, esse sonho de encher as universidades da doutrina de Jesus, implica também na reflexão crítica das ciências, né? Implica na reflexão crítica do conteúdo acadêmico e um processo de ressignificação das mesmas pelo prisma cristão, pela experiência cristã. Então, o cristão que se coloca no âmbito acadêmico, no âmbito universitário, ele tem que, portanto, assumir o seu chamado de trabalhar pela verdade, né? No ambiente acadêmico, nós temos hoje um ambiente totalmente relativista, não existe verdade, tudo é relativo, cada um possui a sua verdade. Então, se você cristão, você católico apostólico românico, está no ambiente acadêmico, tem um chamado de trabalhar por e pela verdade. Qual é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Dessa forma, se nós temos a consciência de que na universidade nós temos um ensaio do que será a sociedade futura, é só você observar os valores de hoje, né? Se a gente observa a sociedade de hoje, a gente pode presenciar elementos de uma cultura que são contrários aos valores cristãos, né? A cultura ocidental ela foi baseada nos valores judaico-cristãos, no direito romano, na filosofia grega, mas nós temos visto o Ocidente se afastando disso. Por quê? Porque esses pensamentos que destroem os valores cristãos, eles têm insistido em estar no meio acadêmico. Cabe a nós, brigando, lutando pela verdade, anunciando Jesus Cristo, construir a civilização do amor. Dessa forma, nós temos visto dentro da universidade cristãos, católicos, apóstolos de Jesus Cristo negando o seu chamado e negando a verdade, caindo nesse conto relativista de que não existe verdade, que tudo é relativo. Portanto, negar essa missão, negar a verdade, é negar Jesus Cristo, é negar o chamado de ser sal da terra e luz do mundo. É negar também a tantos filhos de Deus que estão ali sedentos da palavra de Jesus, um alicerce, a pedra fundamental que é Jesus Cristo, né? A nossa missão de sermos rosto e memória de Pentecostes dentro da universidade, de evangelizar com renovado ardor missionário, de evangelizar com ousadia, com parresia no seio da vida universitária. Então, percebemos desta forma a necessidade de fomentar este diálogo no âmbito universitário, sobretudo em nossas comunidades, seja participando de curso, fomentando bibliotecas de teologia e documentos a respeito da fé cristã, organizando eventos, grupos, semanas de estudo, lendo textos tanto de conteúdo de fé quanto científicos iluminados pela fé, participando de eventos dentro ou fora do âmbito universitário. Aqui deve-se usar a criatividade, a inspiração de Deus mesmo, procurando sempre bons conteúdos coerentes com a fé católica para propor esse diálogo, né? Esse diálogo da fé e da razão. Então, finalizando a nossa formação, nós entendemos a urgência, a importância da evangelização no âmbito universitário, qual é o chamado que Deus nos faz, o chamado que a igreja nos faz, o que é o Ministério das Universidades Renovadas, um ministério da renovação carismática católica. Entendemos que somos chamados a fazer parte da construção da civilização do amor,
uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, mas que não é nela que está a nossa esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo, né? Um novo céu, uma nova terra. Nós vimos os elementos que compõem o Ministério das Universidades Renovadas, né? Que é a dimensão fraterna, que é olhar para o outro e ir ao encontro do outro, o olhar profético, que nos permite ter uma parresia, uma ousadia, uma criatividade na evangelização, o espírito missionário, que é transbordar essa água viva que brota do nosso coração, que não nos é possível conter, porque quando conhecemos Jesus nós temos a sede de levar Jesus às outras pessoas, e o diálogo, fé e razão, que nos permite olhar para o mundo da ciência como aquele que não existe por si mesmo, mas para a glória de Deus. Amém? Dessa forma, nós somos chamados a sermos próximos de todos aqueles que estão ao nosso lado, no ambiente acadêmico, na nossa universidade, na nossa escola, no nosso trabalho, levando a alegria de ser de Deus a todo o ambiente universitário e fazendo que essa experiência de Deus dê frutos e frutos em abundância em toda a sociedade. É como diz lá no livro de Mateus, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, dessa forma, nós estaremos cumprindo a nossa missão e buscando esse sonho que nasceu do coração de Deus. Amém? Espero que essa formação seja uma semente lançada no seu coração, que seu coração seja solo fértil para essa semente que Deus plantou no seu coração hoje, esse desejo de conhecer o Ministério das Universidades Renovadas, que ele brote no seu coração e que você responda a esse chamado que é evangelizar no âmbito universitário. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa formação. É claro que não deu para trabalhar todo o conteúdo que se refere ao Ministério das Universidades Renovadas. É para isso que nós criamos um grupo no WhatsApp, onde estarão acontecendo mais formações. O link está aqui na descrição, né? Se você não viu a primeira parte, retorna lá para você ver. E não deixe de dar o seu curtir, de deixar o seu comentário. O que você achou dessa formação? Amém? Então fique com Deus, abraço e salve Maria.